Olá, librianos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio buscar um caminho, uma orientação, uma mensagem para o seu momento, ou sobre algum libriano que você está lidando, com certeza você vai pegar uma mensagem até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Como troca, peço por favor que deixe sua curtida no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e o canal possa crescer, tá bom? Vou pegar aqui um assunto no oráculo de Delfos, para a gente entender qual o assunto da mesa do libriano para esse momento que você chegou até esse vídeo. Assunto, por favor, para Libra. Por gentileza, mesa aberta, Libra. A tempestade. Mais uma. A inquietude. Música celestial. Mais uma, por favor. Librianos que estão por aqui, vamos ver, só mais uma, por favor, para a gente começar. E voou a reflexão. Fundo de deck. A difícil lição. Então, vamos ver aqui mais informações do que a gente está falando para Libra. Libra com tempestade, a difícil lição de fundo de deck, tem um momento difícil, ou algum problema aí, né? Enfrentando um problema nesse momento, que está te deixando aí, está te trazendo uma inquietude, uma ansiedade, uma vontade de resolver, né? A música celestial traz aí você sendo envolvido, talvez aí por uma questão em que você pede aos céus para ser resolvida, sabe? Você pede ajuda à espiritualidade, aos seus guias para uma ajuda, mas é algo que está sendo envolvido pelos céus, vamos dizer assim, uma questão que está sendo acompanhada, que você está sendo orientado e te fazendo refletir, né? Você tem a carta aqui da reflexão no fundo do deck. Então, é uma reflexão que você está fazendo, talvez, sobre uma situação que a gente vai perguntar aqui no baralho cigano sobre o que é. Qual é essa situação que o libriano está refletindo, passando por essa tempestade, inquieto, uma difícil lição. Sobre o que a gente está falando para os librianos aqui, por gentileza. Os ventos, o cavaleiro. Vamos ver mais aqui, mais uma, por favor. Libra. O chicote. Mais uma. Mais uma. Para a gente entender do que a gente está falando aqui para os librianos, sobre o que é essa difícil lição, essa reflexão, essa tempestade. Mais uma, por favor. Pulou. A morte, o caixão. E o fundo de deck, a lua. Talvez aqui a gente esteja falando sobre uma atitude que você precisa tomar, né? E você sabe que você precisa tomar essa atitude com os ventos aqui, né? Que são as nuvens, a mente meio turbulenta, né? Tá aqui a reflexão com a carta dos ventos, casa direitinho, né? E tem uma questão sendo envolvida aí que você precisa resolver um problema com a carta da tempestade. A inquietude, é você ansioso para resolver esse problema, difícil lição, é uma questão que é importante para você, é considerável, que você precisa reverter, enfim, conquistar uma solução, né? Conquistar uma solução, desculpa, eu tô com soluço. Eu sempre tenho soluço, gente, vocês vão ver, todos os meus vídeos tem algum momento meu que eu estou soluçando, tá? Então,
É isso, faz parte do meu show. Os ventos aqui, como eu disse, com a reflexão traz, e a inquietude traz muito, você refletindo e querendo entender essa situação, resolver essa situação, mas os ventos com a tempestade também traz aí, né, uma movimentação, principalmente aqui com a carta do cavaleiro e o chicote, tem uma energia sendo movimentada, você precisa tomar uma atitude, e essa energia, a gente pode estar falando que você está sob uma energia parado, precisando, por causa do caixão aqui, uma energia parada, não se mexe, e agora você precisa tomar uma atitude, por conta desse problema que precisa ser resolvido. A gente pode estar aqui falando para um outro grupo de librianos que está sofrendo aqui com uma energia baixa que chega para ele. A gente até falou aqui da música celestial, que é algo que está sendo acompanhado pelos céus, então pode ser que a gente esteja falando sobre uma proteção que você precisa receber nesse momento, sobre uma energia baixa, densa, que está sobre o seu momento, sobre a sua vida, né? Com o chicote e o caixão, fala um pouco sobre isso, né? E aqui isso traz certos aborrecimentos, preocupações para você, sua mente atribulada, né, com a tempestade, os ventos e a reflexão. A lua também trazendo aqui, se for algo mais espiritual, na parte da magia, traz sim alguma energia que está no oculto aqui, que está trazendo essa negatividade, essa densidade para o teu campo energético, tá? E aqui você precisando tomar uma atitude, você precisando fazer uma limpeza, você precisando se mover para sair disso aqui e resolver esse problema. Vou pegar aqui mais no fundo de deck do baralho cigano, mais informações. Então a gente tinha aqui a lua, né? Aí tem a carta e o cigano. A gente pode estar falando aqui que se for, né, sobre um problema aqui que está te deixando, sobre a difícil lição, a tempestade, está te deixando inquieto, enfim, te fazendo refletir, pode ser sobre uma mensagem que você recebeu de alguém, que pode ser com uma energia mais masculina, pode ser sobre alguém que enviou uma mensagem para você e foi um pouco ríspido, e isso deixou você um pouco inquieto. Pode ser a comunicação aqui, se a gente for falar do espiritual, de um guia ou um Exu que está tentando se comunicar com você e fazendo, talvez, de repente, também que com o cavaleiro, o chicote, o caixão, a lua, o cigano e a carta, pode ser também, a gente está falando aqui sobre um guia seu, que pode ser um Exu, um caboclo, um preto velho, enfim, algo referente à energia masculina, que está te ajudando a fazer, se comunicando aqui nessa comunicação com você, ajudando a fazer essa limpeza, ou para um outro grupo de librianos até, outra possibilidade, a gente pode estar falando aqui que tem um homem ou uma energia masculina que está enviando essas energias densas e baixas e negativas para você. Vou puxar mais cartas aqui, os caminhos, possibilidades, dúvidas. A gente estava falando aqui, né, da lua, da carta, o cigano. Pode ser que essa entidade esteja no seu caminho, seja do seu caminho e está te ajudando nessa limpeza, ou se for para aquele outro grupo de librianos, sobre esse homem que envia essas energias que não são legais para você, ele está tentando entrar no seu caminho, te acessar através da magia, ou se a gente está falando de alguém chegando, ou você tendo que resolver um problema, né, que a gente está falando dessa difícil lição, com essa pessoa que tem essa energia masculina, pode ser que essa pessoa esteja já nos seus caminhos, né? E esteja chegando, trazendo uma mensagem, querendo se comunicar, sabe? Tá? Que pode ser também, porque tem a montanha depois, que pode falar de assuntos de justiça. Se for uma energia mais masculina, a gente pode estar falando sobre pensão alimentícia, até porque na carta da difícil lição tem uma criança. Aqui, na carta da tempestade, tem duas meninas, uma abração da outra. Né? Na música celestial tem mãe com neném no colo, então a gente pode estar falando aqui que vai haver uma movimentação aqui quanto a essa questão na justiça sobre alimentos, né? E você está pensativa, e você está ansiosa ou ansioso, enfim, quanto a essa questão. A gente pode estar falando aqui, se for sobre entidades, tá? Sobre alguma entidade de Xangô, por conta da montanha. A montanha fala sobre alguém que estava afastado da sua vida. Eu estou dando várias possibilidades para você encaixar no seu momento, na sua questão, na sua atmosfera, tá? Porque eu estou falando com muitos librianos, então cada um encaixa na sua realidade, ok? O urso, a gente pode estar falando de um homem que é mais autoritário ou que quer ter autoridade na sua vida, quer tomar algo de você,
E por isso esse chicote, por isso esse cavaleiro aqui tomando essa atitude. E ele talvez esteja fazendo isso no oculto e agora vai se comunicar ou para avisar alguma coisa ou para... ou vai chegar já querendo, né, tomar de repente seu lugar. Pode ser no trabalho, a gente está falando de um colega de trabalho que tem essa energia mais masculina, que talvez esteja querendo tomar o seu lugar, né? O navio, grandes mudanças, mas que vem com peso, que vem como um fardo aqui nessa questão, né? Porque a gente tem muita energia densa na mesa, então esse navio vem com peso. Alguma mudança que chega na sua vida é grande e vem aqui através de fardos, através de cansaço, através de responsabilidades. Com a serpente, que traz aqui uma transformação para você, mas um alerta para você ter cuidado com esse homem, se a gente está falando aqui de um homem que chega realmente querendo se apossar de algo que é seu, ou tem essa energia mais autoritária, ou tem essa energia mais falso, por conta desse urso com a serpente. Se for alguém do trabalho, pode ser algum colega de trabalho que está sendo falso para tentar movimentar alguma coisa nas suas costas, né? Se for alguém que você precisa resolver algum problema e é uma energia de alguém que chega se comunicando com você, tem alguém que chega aqui para trazer alguma coisa que não é tão legal assim para você, um comunicado de algo que vem do passado, alguma questão que estava pendente, né? A foice aqui, ó, vai ter um corte nisso tudo. Talvez esse homem queira estar cortando algo com você, né? Finalizando alguma situação com você, e pode ser uma relação que você tenha. Então você tem que ficar alerta, né? Por isso talvez você esteja inquieto, talvez aprendendo uma grande lição, porque talvez seja uma relação que esteja chegando ao fim. E esse fim talvez aqui seja benéfico, depois de tanto tempo você vai entender, né? Porque é uma pessoa autoritária, uma pessoa que não quer o seu bem. Enfim, tem depois aqui a cegonha, a âncora, os livros com a chave, uma história que você vai encerrar aqui. E é você, aqui também no final aqui tem você, a cruz, a raposa, o jardim, a casa. Eu não vejo uma energia boa aqui não, ô Libra. Não tá legal. Vou tirar aqui e vou puxar mais cartas pra gente entender melhor essa situação, tá? Vou perguntar ao tarô. Vou pedir mais informações ao tarô sobre essa situação. Porque eu vejo aqui uma energia sendo movimentada e não é legal. Porque tem os ventos. O caixão não é algo que você realmente está aprendendo, é algo que vai te trazer uma finalização, mas é para o seu bem, tá? Porque tem aqui o urso, tinha um urso, né? Não estava legal não. Vamos ver aqui mais informações. Me dá mais informações, por favor, tarô, sobre essa difícil lição que o libriano está enfrentando nesse momento, por gentileza. Ou vai enfrentar, né? A rainha de espadas, ó, novamente, é algo que você vai precisar cortar, junto com embaixo dos ventos, ó. É algo muito que você tá na sua cabeça, que você está enfrentando aí no seu campo mental e que precisa movimentar uma energia aqui para finalizar, tá? Mais uma. Sobre essa difícil lição que o libriano vai enfrentar ou está enfrentando, por favor. Cinco de copas. Alguma coisa que você tem que abandonar, mais uma vez. A lua, e você sente um pouco de receio, um pouco de medo, isso mexe com as suas emoções de um jeito que tá bem na sua sombra, sabe? Isso mexe com a sua sombra, com seus receios. As de espadas, algo que você realmente precisa cortar. Rainha de copas, muitos sentimentos que você carrega, muitos sentimentos, muitos mesmo. Pagem de copas, sentimentos que são às vezes um pouco imaturos, tá? E que precisam ser cortados sim. 10 de paus finalizando de novo. E o sol trazendo clareza para você sobre essa relação, sobre algo que você não sabia e você não podia agir, porque aqui tem você
amarrado, você preso, você sem poder agir, sem saber o que fazer e tendo que fazer escolhas, mas meio que às cegas, sabe? Mas você vai se libertar disso, porque o sol vai te libertar, que tá aí o carro chegando, te movendo de lugar. Você vai mudar de lugar, vai ter uma mudança aqui sim, tá? Esse caixão com esse carro traz uma movimentação sim, e é pro seu bem, tá? A estrela. É muito pro seu bem, tá bom? Porque depois aqui tem cartas bem difíceis, realmente. Tem uma manipulação, tem você se defendendo de algo. É sobre uma relação mesmo. Tem o 4 de paus aqui, a rainha de paus, o cavaleiro de ouros, a roda da fortuna de novo. Tem uma mudança, não adianta. Vai chegar, você vai ser movido de lugar para melhor. Tenha isso em mente, para o seu melhor. Vamos perguntar sobre esse cigano aqui. Quais as intenções desse cigano aqui que chegou, que apareceu ali? Tem aqui também o cavaleiro. Enfim. Conta um pouco mais sobre essa pessoa. O que está acontecendo com essa pessoa? Quais as intenções com Libra? Quais as verdadeiras intenções desse cigano, dessa energia, dessa pessoa com Libra? Dois de espadas. Mais uma, por favor. A sacerdotisa e o as de copas. Fundo de deck, 6 de espadas. Realmente, tinham coisas que você... É como se essa energia dessa pessoa não te deixasse agir, te deixasse meio preso, que quisesse ter o controle das coisas, sabe? Uma pessoa controladora, uma pessoa meio possessiva. Esse 2 de espadas é muito sobre você não conseguir agir, sabe? Tem um certo desconforto, tem uma certa briga de egos aqui, tem você sem saber como se mover, a sacerdotisa trazendo aqui você tendo que se calar e ouvir sua própria intuição, suas coisas, seus medos, para onde você quer ir, muitos sentimentos que você carrega, muitos, e você estava totalmente presa aqui nos seus sentimentos, muito presa. 6 de espadas trazendo você, levando os seus sentimentos, suas coisas boas, sua melhor intenção, tudo que tem de maravilhoso em você para um lugar melhor, tá? Você vai se mover de novo, aqui uma carta de movimento, de ação, movimento. Olha, tinha um imperador, rei de ouros. É uma pessoa muito possessiva mesmo. Depois tem a morte, a justiça, o julgamento, a torre, 5 de paus, 9 de paus, 4 de espadas, 5 de... Gente, tem aqui, vai haver um certo conflito, talvez por isso a carta da tempestade, dos ventos estão aqui, tá? O chicote, vai rolar uma discussão, talvez, com alguém aqui, pode ser no trabalho, pode ser com um chefe que é muito autoritário, muito abusivo, talvez. Pode ser aqui com algum amigo, pode ser uma relação que você tem, enfim, encaixa no seu momento. Mas vai ter aqui uma briga de foice, uma discussão. Tenha calma, porque a espiritualidade está te orientando aqui com essa música celestial, sabe? Tem um guia aqui que chega para te ajudar, mas você precisa ouvir sua intuição, você precisa ter calma e lembrar que isso é para o seu bem. É difícil, mas é para o seu bem, tá? Vou perguntar aqui pro tarô de Kier, tarô egípcio, mais informações, por favor. Orientações, conselhos para o libriano que está lidando com essa situação, sobre o futuro disso tudo, a síntese dessa questão, por gentileza, futuro próximo do libriano, depois que resolver essa questão aqui, né? Por gentileza. Vamos ver o que o tarô egípcio conta pra gente. A fragilidade, a torre, vai ter queda aqui, vai cair, a torre chega e não tem como a gente evitar. A torre é uma carta que a gente não evita, tá? É o destino se cumprindo, tá bom? Mais uma. Depois dessa torre, me conta. A peregrinação, aí é você começando uma nova caminhada.
o renascimento, seu momento de renascer. Aí depois dessa caminhada, um pouco só, depois dessa torre, depois dessa queda, desse fim, desse corte, o apostolado, que é o pendurado, de uma questão que você estava pendurada aí de cabeça para baixo, se martirizando, se castigando, se renunciando várias coisas, se sacrificando, né? Então uma coisa que vai fazer você também ver a vida de outro ângulo, de um ângulo que você não via antes, e isso aqui você é forçado a ver assim, dessa forma, vamos dizer, né? A paixão, tem o diabo aqui. Tá vendo? Com o pendurado do lado, era algo que você estava meio que sendo manipulado, sabe? Por uma paixão, uma coisa meio cega, uma coisa meio que não te deixava enxergar a verdade, com aquelas outras cartas todas que eu tirei aqui, já falei sobre isso, que te deixava aqui nessa posição do pendurado, do enforcado, tá? E que você precisa sair disso, por isso vem esse guia, vem essa espiritualidade, a espiritualidade trazendo essa torre, essa queda, essa difícil lição, mas é para o seu bem, de novo, fundo de deck. A magnificência, trabalho duro, aqui coisas serão... Aqui tem duas pessoas, tá vendo? Dividindo coisas, se alimentando. Embaixo, no plano inferior, tem um símbolo aqui do trabalho. Então, assim, é algo que talvez chegue alguém aqui para te ajudar nessa questão, alguém que vai trabalhar junto com você no seu emocional, nessas questões, porque você vai se sentir um pouco sozinho. Olha o eremita aqui, olhando para dentro de si, tá? O testemunho é você cansado, passando por tudo isso, aprendendo a sua lição, e tem uma mão estendida aqui embaixo no plano inferior, então vai chegar sim alguém para te ajudar nessa questão, alguém que vai te ajudar a carregar esse fardo, tá bem explícito nessa carta, né? Uma mão lá embaixo, estendida para você, e você aqui carregando um fardo, né? Um animal nas costas. Talvez seja um alimento, né? Enfim, alimento, entenda, em outros sentidos. A transmutação, a carta do mundo aqui, trazendo para você o fim de um ciclo, para o recomeço, um recomeço muito bom, com muita força, a carta da força, da persuasão. Você aqui com inteligência emocional, se reequilibrando, e aqui tem a carta do inesperado, é algo que realmente, com a torre, chega aqui inesperado, vai acontecer de fato. E depois disso tudo, talvez aconteça aqui novas coisas aqui com você, trocando com novas pessoas que chegam para te ajudar, novas relações, fazendo você escolher um novo jeito de viver, sabe? Novas afinidades, olha, muito bom, tá? E te tirando do desassossego, trazendo aqui equilíbrio para sua vida, muita coisa boa. Então, é uma queda... É aquele famoso, depois da tempestade vem a bonança, né? Precisa, às vezes, antes de uma coisa muito incrível acontecer uma tempestade. Às vezes é preciso, tá? Eu vou tirar aqui o fundo do baralho de Delfos para a gente entender um pouco mais, que foi o primeiro baralho que eu embaralhei, e eu gosto sempre de pegar o fundo dele por último. Depois da difícil lição, então, a gente tem amor fugaz, ou seja... É aquele amor que não é duradouro, e a gente está falando desse relacionamento que se encerra aqui, tá? É um fogo que se apaga. A curiosidade é algo que você está querendo saber mais sobre isso, ou vai querer entender melhor. É uma caixinha que ela abre aqui, tá vendo? Uma caixinha que você quer entender melhor, olhar mais a fundo. Talvez essa sua inquietude seja para resolver isso logo mesmo. Talvez você já esteja premeditando, pressentindo que essa situação iria acontecer. Por isso a carta da reflexão aqui. A coroação, tá? Você vai passar por tudo isso e vai ter uma grande conquista na sua vida. Eu vou até deixar ela aqui embaixo, junto com toda essa coisa nova que vem para você, tá? Carta do romance, da intuição, a estrela, a inspiração... Amor singular, bem-estar material. Olha, gente, depois disso tudo aqui, o que vem para vocês? Nossa, sei que é difícil, gente, encerrar alguns ciclos. De repente tem algum libriano aqui que nem vai ficar tão triste assim, mas outros, sim. É difícil encerrar ciclos, sim.
A gente fica balançado, a gente fica triste, a gente fica caído, né? Mas fica tranquilo, pensa, se agarra à ideia de que lá na frente vem muitas coisas maravilhosas para vocês que a espiritualidade traz depois de fazer essa limpa na sua vida, tá bom? Beijo, se cuida.